vamos aí aprender a escolher os melhores fundos imobiliários do mercado para que de fato você consiga receber renda todo mês, aumentando esse negócio, renda passiva, juros compostos, que é bom demais, né? Acabei de falar aqui com uma mentorada, com uma pessoa que eu faço gestão de carteira, e só esse mês aqui bateu R$960. Então, legal de ver, né? Muito bom. O dinheiro trabalhando para ela, sem esforço, sem fazer nada, e já recebendo essa renda. Então, ela está no caminho aí, no rumo de chegar logo logo nos seus R$3.000 também. Então, é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Falar sobre investimento, falar sobre fundo imobiliário e o que fazer, né? Como fazer 3 pau aí de renda todo mês. Acho que a primeira coisa, a gente tem que começar, né? O primeiro ponto é você começar de fato a investir. Tem muita gente que às vezes fica ali namorando investimento, tá todo mundo falando desse negócio agora, mas eu ainda não entendo muito, então eu quero entender, quero aprender, mas eu ainda não sei como que eu faço análise lá de uma ação, como que eu faço análise de um fundo imobiliário, quais estão pagando melhor dividendo, quais têm menos risco, qual que é a melhor empresa, né? Qual que é o melhor fundo para eu estar investindo. Então, muitas dessas dúvidas tem, às vezes a gente não dá o primeiro passo, né? Eu vou te falar que tudo vai mudar quando você der o primeiro passo, quando você começar de fato a fazer a primeira aplicação, entrar no primeiro investimento. Porque você ficar só no banco de reserva ali, só assistindo, só pensando o que fazer, é uma coisa. Mas quando de fato você aplicar seu dinheiro, colocar o dinheiro ali no investimento mesmo, aí as coisas são diferentes, né? Aí você mexe com o seu emocional, você mexe com o seu psicológico, você mexe com o seu estômago, sobretudo, né? Tem muita gente que fala que investimento é muito mais sobre estômago do que sobre o psicológico, por exemplo, né? Você tem que ter estômago para ver o negócio oscilar, para ver cair no longo prazo. Então é esse viés, essa mentalidade que a gente tem que ir construindo, né? Tem que ir desenvolvendo uma mentalidade de fato de investidor. E o jogo só começa quando você veste a camisa e entra em campo. Então o jogo só começa no investimento quando você vai lá e compra a sua primeira cota de fundo imobiliário, quando você compra o seu primeiro CDB, quando você compra o seu primeiro título público, IPCA pré-fixado e sofre com a marcação ao mercado, quando você compra a sua primeira ação, quando você faz o seu primeiro investimento em dólar, né? Aí as coisas começam a trabalhar, as coisas começam a fluir. Você abre um dia lá a sua conta e está caindo, está subindo, está pagando, não está, né? Como é que você vai lidando com isso? Porque investimento é um jogo, né? um processo de longo prazo. Né? Você não vai começar hoje investindo e amanhã vai estar rico, milionário ou com independência financeira ou até mesmo recebendo uma renda de 3 mil por mês. Né? Não tem promessa mirabolante. Né? Quem te prometer isso está, né, de alguma maneira aí querendo te lubriar, mas isso não existe. Para pensar que até mesmo para você conseguir às vezes R$3.000, né? Quando você começa numa carreira profissional, você vai fazer um estágio numa empresa, você vai começar o primeiro seu trabalho, ninguém começa ganhando 3 mil, né? Ou pouquíssimas pessoas, né? Que talvez já tenham alguma qualificação para entrar no primeiro trabalho ganhando 3 mil. Então é tempo, você está ali, você vai ter que trabalhar muito, chegar todo dia lá, fazer o negócio acontecer, bater ponto na hora de chegar, na hora de ir embora, entregar resultado, fazer mais, ter iniciativa, para que de repente amanhã você tenha uma promoção, né, se formar, para que você chegue ali e até realmente ganhe mais, claro. E R$3.000, claro que talvez para quem ganha muita grana pode não ser muito, mas tem muita gente que às vezes ganha hoje 3 mil, 4 mil, né, 2 mil. Está ganhando 3 mil de renda passiva, um dinheiro pingando na sua conta todo mês. É muito bom, né? Vai te trazer muito mais tranquilidade para você, para sua família, para sua vida, você ter poder, liberdade de escolha, liberdade de tempo. Até mesmo se você ganha às vezes 5, 6, 7 mil, você ganha mais 3 pau sem fazer nada, né, com o seu dinheiro trabalhando para você, com certeza vai ser muito vantajoso. Né? Exatamente isso aí o André comentou aqui, constância, né? Constância. É todo mês você está ali aportando, é todo mês você está pensando que você está investindo, todo mês você está colocando um tijolinho aí na sua construção, todo mês você está plantando uma sementinha ali, regando para que esse negócio né, floresça e dê muitos frutos lá na frente. Se você não fizer isso todo mês, o negócio não vai acontecer. Mas ao invés de só ficar namorando o investimento, pensando no que você vai fazer, pensando em qual que você vai entrar, em que momento, agora não está, o Lula, a economia, a taxa de juros, a inflação, a dólar, ainda não, e você nunca entra. Você nunca começa de fato no jogo. Então por isso que é importante, né, você de fato começar. Quando você começa, o jogo muda, né? Veste a camisa e entra em campo. E tem uma disciplina de todo mês fazer aquilo acontecer. Né? Então investimento é um projeto de longo prazo que você precisa todo mês estar fazendo o negócio acontecer, né? Todo mês um pouquinho, todo mês um pouco, né? Constância, como falou aí o André. E um dia, lógico, você vai chegar ali nos seus 3 mil,
né? 3 mil de renda passiva. Mas não vai ser da noite para o dia, né? Não tem ideia mirabolante, não tem promessas milaborantes, né? Você precisa fazer um jogo aí, pensar, ter uma mentalidade de pensar no longo prazo, né? Fazendo um negócio acontecer todos os meses. E claro que ao longo do caminho você precisa ter também, buscar informação, buscar conhecimento sobre o mercado, para que você consiga de fato, aos poucos, ir fazendo as melhores escolhas, né? Não é simplesmente também abrir o home broker, entrar ali na corretora e comprar qualquer ação, comprar qualquer fundo imobiliário, ou comprar aquele fundo imobiliário que está pagando mais dividendo, né? É um dos principais erros, diria que é o maior erro de todo investidor iniciante. Comprar o fundo imobiliário que está pagando mais dividendo. Se está pagando mais, é porque existe um risco por trás dele atrelado. A gente precisa entender, conhecer esse risco. Se está pagando pouco também, não é vantajoso, né? Se for muito, muito pouco. Então tem que ter um equilíbrio entre preço, quando você está pagando, o risco, e também o rendimento que você está recebendo todos os meses, né? É isso aí, é foco no longo prazo. Porque o tempo, exatamente, Nathan, o tempo é o maior aliado de todo investidor, né? O tempo trabalhando para você, os juros compostos, é o que vai fazer a maior diferença lá na frente. Existem 3 principais pilares assim, que a gente olha quando a gente vai analisar o investimento, né? Quando você investe, você aplica um determinado valor, né? Então tem a quantia aqui. Você pode deixar aplicado ali numa determinada rentabilidade, ou seja, quanto que aquilo vai render para você todo mês. E você também tem um outro fator, que é o tempo. Por quanto tempo você vai deixar investido, né? Olha que quando você vai lá pegar, por exemplo, um CDB de um banco lá que tem vencimento, não aquele do bancão com liquidez diária, mas um de prazo um pouco mais longo, uma LCI, uma LCA, um título público, o que eles te mostram ali? O valor que você vai investir, né? Então, primeiro, quanto está custando aquele título. Depois, a gente tem também o rendimento, quanto que ele vai render para você. E a gente tem o prazo, né? Quando que esse investimento vence? Então, quanto que você vai investir, quanto que aquilo vai te pagar, qual que é a promessa, a taxa, e quando que vai vencer esse cara aqui. Então, a gente está falando aqui de aporte, que é o quanto você investe, a gente está falando aqui de rentabilidade, o quanto que vai render, e a gente está falando de tempo, prazo. E quando a gente olha para esses 3 fatores aqui, o mais importante é o tempo. Você pode até investir pouco, você pode ter um aporte pequeno, você pode ter uma rentabilidade pequena, não ter um grande rendimento, mas se você tiver mais tempo investido, é o que vai mais te fazer diferença no longo prazo, porque os juros compostos, os juros sobre juros, vai estar trabalhando para você e te trazendo cada vez mais rendimento. Ao contrário de uma outra pessoa que pode estar aportando muito, com aporte, um investimento muito alto. E também tem muito conhecimento, mas tem uma rentabilidade muito alta, né? Está rendendo bastante ali o investimento dela. Porém, ela investe por pouco tempo. E esse pouco tempo vai fazer com que ela não tenha um resultado muito grande no longo prazo. Então é isso, o tempo é um aliado, né? Um amigo do investidor. O foco tem que ser no longo prazo. Tem que saber, obviamente, como o André colocou aqui, né? Calibrar aí o risco do portfólio, né? Se equilibrar entre risco, rentabilidade e liquidez, né? Ter sua reserva de emergência, ter também diversificação, ter investimento no exterior, por exemplo. Mas, na minha visão, fundos imobiliários hoje no Brasil estão num ótimo momento porque está bastante descontado. Até devido à queda de taxa de juros no mercado, a gente tem uma taxa Selic hoje muito alta, né? Muito alta, a alta taxa de juros, está fazendo com que a precificação dos ativos, das cotas de fundo imobiliário, estejam lá embaixo, caindo muito. E com essa dinâmica de taxa alta e preço de cota baixa, a gente consegue comprar num preço baixo de cota as cotas de fundo imobiliário, que hoje está pagando, em média, é possível montar uma carteira bem diversificada, investindo em bons ativos, para receber mais de 1% de renda ao mês. E 1% de renda ao mês é o dobro do que alguém consegue hoje com imóvel físico. Né? Aquela pessoa que tem um apartamento, que tem uma casa alugando, hoje a média do Brasil é 0,5% do valor do imóvel. Então, 0,5% do preço de mercado do imóvel é o que uma pessoa recebe hoje com o aluguel de um imóvel. Vamos imaginar aqui um imóvel de R$500 mil. Um imóvel de R$500 mil hoje, certamente aí na cidade de onde você mora, eu estou falando de onde você mora, porque isso é um estudo do Brasil. Tá claro que vai ter pequenas diferenças de estado para estado, cidade para cidade, mas essa é a média do Brasil. Então, onde você mora aí, pode analisar que um imóvel que hoje vale mais ou menos R$500 mil,
você provavelmente vai pagar em torno de R$ 2.500 para poder morar nesse imóvel de aluguel, né? Ou seja, R$ 2.500 é 0,5% de meio milhão, de 500 mil. Tá? Ou quem está alugando lá um imóvel de 500 mil está ganhando em média R$ 2.500 de aluguel, 0,5% do valor do imóvel. Tá? Uma casa ou um apartamento de R$ 1 milhão, por exemplo, 0,5% de 1 milhão é 5 mil. Então hoje com 5 mil reais no Brasil, em média, né, vai ter pequenas variações, você consegue alugar e morar num imóvel que vale hoje R$ 1 milhão. Ou se você é a pessoa que está alocando, né, para receber, você vai receber mais ou menos 5 mil reais por mês. Só que se a gente compara com o fundo imobiliário, e você pega essa mesma grana e coloca no fundo imobiliário, você consegue numa carteira hoje ter em média 1% ao mês. Então 500 mil em fundo imobiliário, te pagando 1%, você vai receber 5 mil reais por mês, e não 2,5 que nem um imóvel físico. R$ 1 milhão hoje em fundo imobiliário, você vai receber 10 mil reais por mês, e não 5 mil reais como no imóvel físico. Um belo de um retorno, claro, muito superior ao imóvel físico. E o melhor ainda é que esse retorno ele é livre de impostos. Né? Livre de impostos. Então, o cenário hoje, com taxa de juros muito alta, está mostrando para a gente vários fundos imobiliários com um custo baixo, né? Então preço de cota baixa, você vai pagar barato para receber mais de 1% de rendimento ao mês. E a hora que a taxa de juros começar a cair, essa é a tendência, né, para final de 2023 e 2024, a taxa de juros cair, o que vai acontecer? O preço das suas cotas vão subir. Né? As suas cotas têm uma valorização. É como se os seus imóveis estivessem valorizando e você estivesse vendendo ele mais caro lá na frente. É isso que a gente faz, né, quando a gente está aí pensando em investir no imóvel. Um imóvel é o quê? Um setor imobiliário muito seguro, se mostrou, né, muito seguro e rentável ao longo da história. A gente aprendeu que colocar dinheiro em imóvel, em casa, em terra, tijolo, um apartamento, uma casa, qualquer coisa, é algo rentável, né, que vai se valorizar lá na frente. Então, essa é a mesma dinâmica que a gente consegue ver em fundo imobiliário. E sem ter, né, muito trabalho com inquilino, com imobiliária, né, várias dores de cabeça que às vezes as pessoas têm, às vezes o inquilino lá detonando o imóvel da pessoa. Então, sem dúvida, investir em fundo imobiliário é bem mais vantajoso do que quando a gente compara com um imóvel físico. Imóvel físico ainda você vai ser tributado, né, sobre a renda que você tem, vai juntar todo o seu salário, passou da renda X ali, você tem que pagar imposto, né, porque é rendimento, é renda que você recebeu, seja do imóvel, seja de um trabalho seu. Então, essa questão, né, como comentado aqui, né, ia ser imposto de renda, um ponto positivo, exatamente, super positivo, por ser livre de impostos. Né? Então, aquele 0,5% do imóvel, do aluguel do imóvel, vai ser descontado imposto ainda. Talvez você fique com 0,4%. 0,42, 0,35, depende da margem, né, que você cair da alíquota que você tem que pagar de imposto para o governo, mas vai ser ainda reduzido esse 0,5. Fundo imobiliário não, uma carteira diversificada hoje vai te pagar 1%, livre de impostos. Então, na minha visão hoje, para que você consiga fazer renda mensal, aquela grana pingando todo mês na sua conta, fundo imobiliário é uma ótima opção, é um ótimo ativo, porque ele paga o rendimento todo mês, mais de 1%, superior ao imóvel físico, está dentro do setor imobiliário, né? É um investimento que está dentro do setor imobiliário que, de novo, a gente já conhece, já entendeu que é muito seguro, muito rentável, a história já mostrou isso pra gente. Você às vezes já cansou de ouvir falar do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, compra um apartamento lá, compra uma casa, compra um terreno. E digo mais, se amanhã, imagine que amanhã sextou, você acorda e fica sabendo que você ganhou 10 milhões de reais. 10 milhões. Muito provavelmente, você vai lembrar de mim aqui, que eu citei a bola, né? Cantei a bola. Você fala, puta, o cara lá na live falou que ia ganhar 10 milhões, caiu 10 milhões na minha conta. Primeira coisa que você ia lembrar. E a segunda coisa que provavelmente você ia fazer é o seguinte, você provavelmente ia comprar imóveis. Você ia comprar uma casa, um apartamento, ou um terreno, né? Ou mais do que um, né? Alguns. Você ia comprar terra, né? Porque como o André colocou aí, quem compra terra não erra. Mais uma das frases clichês que a gente tem no mercado. E é clichê realmente porque funciona, né? Porque já se provou que funciona. Então quem compra terra não erra. Compre tijolo. Muito provavelmente você ganha 10 milhões, você ia comprar alguns imóveis. Por quê? Porque já está implantado o chipinho aqui na sua cabeça. Você já aprendeu ao longo da vida inteira que comprar imóvel é um negócio muito bom.
é sensacional. É seguro, primeiro de tudo. A gente quer segurança. Então comprar um imóvel é seguro. É tangível, né? Você vê ele lá, minha casa, meu apartamento, você toca, né? Você tira foto, você vai visitar, você vê aquilo. A sensação disso é muito boa. Então é seguro, é tangível, você vê, você toca. E é rentável ao longo do tempo, né? O negócio se valoriza. Vai se valorizando. Ah, eu compro uma casa agora de 300 mil reais e daqui 10 anos ela está valendo, sei lá, 600 mil. Né? 600 mil reais. Olha que beleza. Você fala, nossa, minha casa dobrou. Dobrou de valor. E eu vou te falar que às vezes não. Sabe por quê? Às vezes ela só corrigiu a desvalorização do dinheiro, a inflação ao longo do tempo. Porque o dinheiro muda ao longo do tempo, né? A gente vai perdendo valor, a gente tem a inflação. E talvez só foi um efeito inflacionário. Se a gente olha para a nossa moeda, o real, né? O plano real foi criado em julho de 94. E de lá para cá, a gente está falando de quase 29 anos, julho agora vai fazer 29 anos que o nosso real tem de história, uma moeda muito jovem, mais nova do que eu. A gente tem uma desvalorização de mais de 88% da nossa moeda. Então, 100 reais lá de 94, ele foi mais de 88% desvalorizado. Isso vale hoje cerca de 12 reais. Você tem a mesma nota lá, 100 reais, aquela azulzinha, com o peixinho, 100 reais lá de 94. Se você traz ela para o valor presente, você tem um poder de compra de 12 reais. O que você compra hoje com 12 reais? É isso. Agora a gente tem uma pergunta ao contrário, né? Tá, Adriano, 100 reais de 94, pela desvalorização, o poder de compra dela hoje é 12 reais. Né? Para pensar que um tempo atrás você ia no mercado com 100 reais, eu lembro que alguns anos atrás eu ia no mercado com 100 reais e fazia quase a compra do mês. Enchia um carrinho no supermercado. E hoje em dia, cada vez a gente compra menos, compra mais nada. Com 100 reais você sai com 2 sacolinhas do mercado. E olha lá, se for fazer um churrasco, nem 2 sacolinhas. Então, 100 reais, pela sua desvalorização, hoje vale dos 12 reais. E a pergunta ao contrário, tá, Adriano, e quanto que eu tenho que ter então para poder ter o mesmo poder de compra de 100 reais? Imagina o que você comprava lá em 94, ou talvez você nem comprava, você é mais jovem, você estava aqui na live, você era criança ainda, em 94 você nem comprava nada ainda, né, chorava, não tinha nem nascido, enfim. Mas para pensar o que era possível comprar lá em 94 com 100 reais. E a pergunta é, e quanto que eu preciso então hoje para comprar a mesma coisa que eu comprava com 100 reais em 94? Isso hoje é mais de 800 reais. 100 reais virou mais de 800 reais. Então 1.000 reais virou mais de 8 mil reais. 10 mil reais virou mais de 80 mil reais. 100 mil reais virou mais de 800 mil. Então, quem lá em 94 comprou uma casa, um terreno, um apartamento, qualquer coisa, por 100 mil, e hoje está vendendo por 850 mil, você está pensando assim, nossa, tive um baita de um rendimento, 750 mil reais de lucro. E na verdade você não teve rendimento nenhum. É só inflação. Porque 100 mil reais se transformou em 850 mil reais, pelo efeito inflacionário. Então a sua casa, o seu imóvel não valorizou nada. Ele só corrigiu, ele só foi corrigido pela inflação. É claro que é melhor do que você deixar o dinheiro no banco, né? Parado, ou talvez na poupança, que de 100 mil teria virado 200. Você acompanhou a inflação, que é a desvalorização do dinheiro. Então aquele 100 mil, que estava num ativo seu, num bem, numa casa, num imóvel, você fez aquilo transformar em 850. Mas a própria inflação fez com que o dinheiro se transformasse em 100 mil e 850 mil. E na verdade você não ganhou nada. Você só preservou o seu dinheiro. O que já é bom, né? Do que ter perdido ainda, ter sofrido com desvalorização. Mas não acho que você tem um rendimento enorme, absurdo. Se você vendeu por 1 milhão, você ganhou 150 mil. De lucro real, que a gente chama, né? O lucro real foi de 150 mil nesse caso. O lucro real é o lucro acima da inflação. Qualquer investimento que você faça, você tem que superar a inflação. Porque a inflação ela está corroendo o seu dinheiro, corroendo o seu poder de compra. Então você tem 100 reais hoje, cara, o ano que vem não vai comprar a mesma coisa. Daqui 2 anos vai comprar a mesma coisa. Daqui 5 anos vai comprar a mesma coisa. Né? Você tem que fazer com que essa grana, no mínimo, acompanhe isso. Senão, você está perdendo o poder de compra. Você está perdendo dinheiro ao longo do tempo.
Então qualquer investimento que você faça, você precisa superar a inflação. E digo mais ainda, a gente compra hoje um imóvel pensando, vou comprar agora, pagar 300 mil, que daqui a 10 anos está valendo 500, 600, e vou preservar meu dinheiro. Legal. E veja que não é só o imóvel pelo imóvel em si, é um efeito inflacionário. Porque, vamos pegar outro exemplo, você vai construir uma casa, você tem um terreno, você tem 300 mil reais e vai construir uma casa com 300 mil reais. E aí, claro que você consegue fazer um padrão, né, de um imóvel ali. Pensa no que você vai comprar, em todos os materiais, o acabamento, enfim, qual que é a qualidade de construção, o tamanho que você vai conseguir fazer hoje de uma casa de 300 mil reais. Uma construção que você vai colocar ali 300 mil reais nessa construção. E aí daqui a 10 anos, você vai fazer a mesma coisa. Lá em 2033 você vai pegar 300 mil e tentar construir a mesma casa. Você vai conseguir? Daqui a 10 anos, com 300 mil, construir a mesma casa? Não vai. E não vai por quê? Porque existe um efeito inflacionário. Porque tudo ficou mais caro. Perceba que nessa casa que você construiu já aqui com 300 mil, você colocou areia, você colocou terra, cimento, pedra, mão de obra, tubo, PVC, ferro, acabamento, piso, cara, tudo quanto é coisa você colocou aqui para fazer tudo esse negócio acontecer. E lá na frente, daqui a 10 anos, a areia está mais cara, a mão de obra está mais cara, o ferro está mais caro, né? O PVC está mais caro, porque o aço está mais caro no mercado, o minério está mais caro, o plástico está mais caro, né? Tudo quanto é insumo, matéria-prima, ficou tudo mais caro, tudo é dolarizado, o dólar sobe e fica mais caro para a gente. Então a gente vive num efeito inflacionário. E é por isso que o seu imóvel basicamente se valoriza ao longo do tempo. Porque tudo que tem ali, né? Todos os materiais, tudo que está ali, ganhou valor ao longo do tempo. E tem valor, se preserva. Mas tudo aquilo custa mais. Logo, toda a sua construção pronta ali, ela vai custar mais lá na frente também. Mas a grande parte de valorização disso, ou às vezes nem valorização tem, é simplesmente um efeito inflacionário. Porque as coisas vão ficando mais caras. Então o imóvel acaba te protegendo, de certa forma, de uma inflação. Mas não te traz um baita de um rendimento sensacional. Né? Meu pai tinha uma carteira de imóveis, tinha tanto imóvel lá de trás e hoje vale 10 vezes mais. Cara, mas a moeda também vale 10 vezes mais, vale 10 vezes menos. Né? A moeda também deu essa alavancada de você necessitar ter 10 vezes mais. Mas claro que é um baita investimento muito bom, seguro, rentável, conhecido, né? Como colocaram aqui no chat, ninguém pode te roubar, né? Não sei se o governo meter a mão de alguma maneira. Tipo, te assalta a sua casa, né? Mas não rouba, não carrega a sua casa nas costas e vai embora, né? Claro. Enfim. Olha lá, o Guilherme colocou aqui, o que valoriza no passar do tempo é o terreno, não o imóvel que está nele. Então, essa é a dinâmica do setor imobiliário. Ele tem que se valorizar ao longo do tempo. Mas eu vejo o setor imobiliário dentro do formato de investimento em fundos imobiliários mais atrativo. A gente vai estar investindo no setor imobiliário, né, em imóveis ou em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário, a empresas do setor imobiliário, que também tende a se valorizar ao longo do tempo. Se a gente puxa um gráfico aqui e olha, nos últimos 10 anos, os fundos imobiliários protegeu o investidor da inflação. Protegeu muito bem o investidor da inflação. Rendeu acima da inflação, rendeu acima do CDI, rendeu acima de taxa Selic, ganhou de valorização das ações. Ao longo dos anos, se a gente pegar uma média, fundo imobiliário paga mais dividendo que ações. Claro que tem suas exceções, né? Tem ações que pagam mais dividendo que fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário que paga mais do que ações. Mas se a gente pegar uma média de mercado, fundo imobiliário paga mais. Paga um dividendo maior. É mais seguro de certa forma porque existe uma volatilidade menor. Variação de preço, aquele sobe e desce, a variação de preço é bem menor do que quando a gente compara com ações, que é muito mais risco. Então, na minha visão, o fundo imobiliário, e eu faço isso hoje, tenho muita coisa de fundo imobiliário, tenho também investimento no exterior, em fundos imobiliários lá no exterior, que são os REITs, e pago rendimento em dólar. Então, existe um grande atrativo para você fazer, receber um rendimento todo mês. Então, existe esse grande atrativo. Pegando comentário aqui do André, discordo, imóvel também valoriza, você não vai gastar o mesmo valor que gastou quando construiu a casa lá atrás, o material é outro, preço hoje. Sim, o imóvel valoriza, mas a grande parte de valorização de um imóvel ao longo do tempo é o próprio efeito inflacionário. Pode analisar, pode puxar qualquer período, de tanto em tantos anos.
Pega um imóvel, quanto foi pago, quanto foi comprado e quanto que vai lá na frente. Mas puxa a inflação também. Você vai ver que a inflação acompanha a inflação. Tem uma valorização pequena acima. E claro que existem casos à parte, por exemplo, um imóvel na planta. Você já compra antecipadamente, sem ainda ter o imóvel. Né? Então você está antecipando, você paga um valor mais baixo mesmo. A valorização vem muito mais daí do que do próprio imóvel em si. Porque você está antecipando o pagamento. Né? Olha lá, exatamente. Se você comprar um Alphaville e construir uma casa de 100 mil, você nem vai poder construir uma casa de 100 mil, né? Porque não é do padrão. Exatamente. O seu 100 mil vai pro ralo ali, vai continuar valendo um terreno, porque sua casa ali não vale nada. É que nem uma casa, mesmo que seja um Alphaville, num bairro simples, mas que está toda detonada, destruída. Quantas casas que às vezes a gente não vê, uma casa detonada, destruída, que o que vale ali é o terreno. A casa não vale mais nada, né? Porque pensa que também tudo que está ali, tudo material, tudo que tem ali de valor, cara, tá tudo deteriorado, tá tudo gasto, tudo falho, né? Tem que derrubar, tudo torto, coluna torta, cara, tem que fazer de novo. Então por isso que o valor que a pessoa vê, principalmente quando é de boa localização, é no terreno. Compra para demolir tudo e fazer de novo. Então, percebam que sim, um imóvel também se valoriza ao longo do tempo, mas a maior parte de valorização do imóvel vem muito mais de um efeito inflacionário, da própria desvalorização do dinheiro, do que de fato de um ganho real, que é um ganho acima da inflação. Agora, fundo imobiliário, porque eu estou falando da atratividade do fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário, ele também, se a gente joga a plota gráfico, você vê que na última década ele foi o investimento que mais rendeu, ganhou de ações, ganhou da renda fixa, de CDI, de Selic, bateu taxa de juros, teve uma melhor performance, protegeu da inflação, ganhou de ações e paga um dividendo superior à ação. Um rendimento mensal, pensando agora então na dinâmica que você está comprando imóvel no formato de investimento, para te pagar um aluguel todo mês. Como eu comentei, hoje o rendimento do imóvel, o rendimento médio é de 0,5%. De 0,5%. Então, 0,5%. Você compra lá, você recebe 0,5% de dividendo ao mês. Agora, se você colocar em fundo imobiliário, você consegue montar uma carteira para receber 1%. É o dobro do rendimento. Além disso, tem atratividade. Você consegue começar com pouco. Começar com R$100, R$200, 300, 500 mil. Então, esse é o ponto que a gente tem que analisar. Essas são as vantagens de pensar no fundo imobiliário, né? Receber dividendos todo mês. E o momento está bem interessante porque estão muito baratos, muito barato, tá? Muito barato, principalmente aí os fundos de papel, exatamente porque tem mais risco. O fundo de papel é aquele que não investe no imóvel em si, né? Não investe numa estrutura física de imóvel. Não são aqueles de tijolo que investe. De tijolo é o fundo que investe em shoppings, galpões logísticos, escritórios, laje corporativa e por aí vai. O fundo de papel é aquele que investe em títulos numa dívida atrelada ao setor imobiliário. E é aí que a gente tem mais risco, porém é os fundos que mais pagam rendimento. E claro que pode existir um risco de crédito lá na frente, porque na prática, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um título, de uma dívida de alguma empresa do setor imobiliário. Então vamos pegar um exemplo, né, que é um CRI, um Certificado de Recebíveis Imobiliários em sua maioria. O que acontece é que a gente tem a seguinte dinâmica, né? Você tem lá um gestor de um fundo, você terceiriza o seu dinheiro para ele, e essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai comprar esses investimentos dentro do setor imobiliário. Um CRI, um Certificado de Recebíveis Imobiliário, que uma empresa do setor imobiliário emitiu no mercado para poder pegar recursos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar até mais prático. Imagina aí uma empresa do setor imobiliário, a MRV. MRV é uma grande empresa do setor imobiliário, né? Acredito que a maioria aí conheça. É uma empresa que faz imóveis ali mais para baixa renda, né? E a MRV é uma empresa que trabalha no setor imobiliário, né? Constrói empreendimentos para depois vender para os seus clientes. O que acontece? A MRV ela está pegando a todo momento recurso no mercado, né? Ela vai num banco, numa instituição, ou nós também investidores pequenos, para pegar recursos, pegar dinheiro para poder investir no seu empreendimento e depois poder vender esse imóvel, né? Claro que com suas margens aí, né,
com a sua margem de lucro, né? Depois ele vai ter que pagar uns juros para o investidor, mas tem sua margem de lucro. E a MRV, para captar recursos, para captar dinheiro no mercado, ela pode emitir um documento, né, um título chamado Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é um CRI. Assim como o banco tem o CDB, né, o Certificado de Depósito Bancário. Assim como tem a LCI, a Letra de Crédito Imobiliária, a Letra de Crédito do Agronegócio. Tem as debêntures, que as empresas privadas também emitem. Então tem o CRI, que é uma empresa do setor imobiliário que vai emitir para pegar recurso. O que acontece é o seguinte, o que acontece aqui é que você foi lá e comprou um título, por exemplo, de uma MRV, né? A MRV vai pegar esse dinheiro, investir no seu negócio e ela te promete pagar depois. O problema de risco de crédito que a gente tem é da capacidade da MRV pagar o fundo lá no futuro. Ou a mesma coisa que você estivesse comprando um CRI diretamente. Ao invés de comprar através de um fundo imobiliário, você pode comprar diretamente lá um CRI da MRV, no qual existe mais risco ainda, né? Porque aí a gente está falando aqui do caso da MRV, já sabendo que é MRV, mas talvez você vai para o mercado e vai ter uma quantidade enorme de títulos disponíveis. E qual que você vai comprar? De qual empresa? Por quanto? Quanto tempo de vencimento? A qual taxa? IPCA, pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação? Então veja que tem muitos fatores, né? O fato é que quando você terceiriza para um gestor de um fundo imobiliário, ele vai estar fazendo essa escolha para você. Existe o risco de crédito? Sim, existe. O risco de crédito é o risco da MRV lá na frente não ter capacidade de pagar o investidor. E é por isso que é importante uma análise do fundo imobiliário. O fundo do papel que você está investindo lá. Cara, quem são as empresas de quais ele está comprando o CRI? Qual que é a ideia? Qual que é a proposta? O título é pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação? É de curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Né? Está concentrado muito em algum setor, em alguma empresa ou outra? É a mesma coisa em imóveis. Qual setor, de tijolo, qual setor você vai investir? Quem são os inquilinos? Quantos imóveis tem? Quantos por cento representa cada inquilino? Né? Da onde que vem essa renda? Qual que é o percentual dessa renda? Qual que é a qualidade do imóvel? Então veja que tem vários detalhes, fatores para a gente conseguir analisar, né, e escolher ali um investimento interessante. Né? Então, high yield, por exemplo, que o André está colocando aqui, high yield, de alto rendimento, né, também tem risco. Né? Vai pagar muito mais? Vai ter muito mais risco. O fundo imobiliário está pegando lá um CRI high yield, um certificado de recebíveis imobiliários de uma empresa do setor imobiliário que está pagando um alto rendimento, high yield, também vai correr mais risco. E aí a gente tem que tentar conhecer lá o detalhe daquele fundo de papel e entender qual que é o título que está pegando, de qual empresa que é, qual o risco que tem por trás. Assim como a gente faz no imóvel físico. E risco de crédito sempre existe no mercado, está sempre existindo. O importante é você ter por trás empresas grandes, sólidas, né, que vai ter muito mais capacidade de garantir que vai te pagar lá no futuro. Né? Claro que há exceções, lojas americanas. Aconteceu. Loja americana é enorme, a empresa não vai falir. Mas estava com uma dívida de anos, vindo enrolada, né, por causa de erros ou não em erro, mas já sabendo o que estava fazendo, em seu balanço, uma hora o negócio estourou. A bola estourou. Bilhões de dívida. Mas certamente é mais fácil uma Lojas Americanas não quebrar com 40 bilhões de dívida do que uma Zé da Silva S.A. Porque a Lojas Americana tem muito mais nome, tem muito mais mercado, tem muito mais margem, tem muito mais receita. Tem caixa também, apesar de uma dívida enorme agora, mas tem caixa. Né? Então, a mesma coisa pensando no setor imobiliário. Uma MRV pode dar um calote lá na frente por não ter capacidade de pagar? Pode. Mas talvez ela tenha mais capacidade de pagar do que uma outra empresinha pequena lá do setor imobiliário, né, do João Construtora Limitada, que vai existir, que existe muito mais risco por trás. Porque aquela empresa às vezes tem menos crédito, tem mais dívida, tem menos nome, tem menos capacidade de pagar no futuro. Então é por aí. É a mesma coisa você pensar que você está emprestando dinheiro para dois amigos. Você vai prestar 10 pau para cada um. Só que um amigo te fala assim, cara, você vai emprestar 10 mil, até o final de 2023 eu te devolvo essa grana. Vou te pagar 10% de juros. Livre de imposto tem nada, né? Porque não vai ter imposto, não vai ter Receita Federal no meio, 10% até lá no final do ano. Você fala, beleza, 10 pau.
Aí vem o outro e fala assim, ó, empresta 10 pau pra mim. Até o final do ano eu te pago 20 mil. Até o final do ano eu te pago 20%. Vai te coçar pro amigo de que vai pagar 20%. Só que o amigo de 20%, ele tá te oferecendo porque existe mais risco. Porque talvez ele não vai nem te devolver o principal, que é os 10 mil. Porque talvez ele já tenha algum problema financeiro. Talvez você já emprestou no passado, ele deu dor de cabeça para poder te pagar. Talvez você já sabe que alguém emprestou para ele e o cara é enrolado com isso. Você sabe que ele não tem bons hábitos ali com as finanças dele. Então existe um risco maior. Do outro lado, o que vai te oferecer só 10%, você conhece um pouco mais o financeiro do cara, você sabe que ele lida melhor com as finanças, ele tá... talvez é só um momento ali difícil que o cara tá passando e vai resolver logo logo. Então para quem você quer emprestar? Você quer ganhar mais com risco ou você quer ganhar menos e ter segurança? Né? Então é isso, é melhor passar ali na mão do que dois voando. Né? Então tem que ter esse equilíbrio, tem que entender lá que o fundo de papel tem risco, e tem risco de crédito, tem risco de inadimplência, mas conhecer qual é o risco que eu vou estar correndo. Todo investimento tem risco. Né? Todo investimento tem risco. Colocar aqui, por exemplo, de comprar um terreno numa área nova, num bairro novo lá que está começando tal. Você pode ter uma baita valorização, mas tem risco. É exatamente pelo risco que existe que aí você começa a ter muita valorização. E aí não é só efeito inflacionário, você realmente valoriza o negócio. Por quê? Porque você comprou um negócio que não era um chão batido, que não tinha nada, e de repente depois aquele bairro cresceu, se desenvolveu, agora tem mercado, tem lojas, tem centro, enfim. O negócio cresce. Então a valorização foi muito mais daí. E não do imóvel físico, daquela terra que você comprou ali, do tijolo que você comprou. Mas muito mais da dinâmica da economia, do mercado, né, do que aconteceu com aquela área, com aquela região. A mesma coisa também, o imóvel que está super valorizado numa localização muito boa, e de repente, cara, aquele bairro começa a ficar mal falado, começa a ter muita violência, sei lá, começam a destruir tudo ali, tudo da região ali vai saindo, e não tem mais nada naquele local, não tem mais nada ali naquela localização. O que vai acontecer? Vai desvalorizar o imóvel. Né? Mas veja que não é o imóvel pelo imóvel em si, é por tudo que acontece no entorno dele. Né? A economia no mercado, as coisas, as pessoas, enfim, a sociedade, né? O que tem ali que vai acabar sendo atrativo. Então, esse é o ponto da questão de localização. Né? Você comprou um negócio do nada lá onde não tinha nada, a localização era horrível. Mas começa a ter as coisas, a localização, ela pode até ainda não continuar não sendo boa, mas já começa a ser um pouco mais interessante, né? Porque tem coisas ali, enfim, tem o que fazer, tem coisas na cidade, ao redor, nos bairros, enfim. Então esse é o ponto. O caminho para você começar a construir sua renda passiva e chegar lá nos 3 mil de renda passiva ou até mais é você fazer um pouquinho por dia, ter constância, aportar todos os meses, tá? Aportar todos os meses, buscar por ativos que vai te pagar um maior rendimento, que tem mais potencial de valorização, que está pagando mais dividendo, analisando, claro, o risco, analisando o crédito, analisando o mercado, analisando taxa de juros, inflação, vários fatores que a gente tem que acompanhar no mercado para entender, né, como construir também uma carteira de longo prazo. Pensar na sua reserva de emergência, pensar na diversificação, tem investimento no exterior também, mas essa dinâmica, né, acho que o fundo imobiliário, para pagar rendimento mensal, a gente pode estar falando aqui da carteira diversificada no geral, para construir patrimônio até ao longo do tempo. Mas falando em renda mensal, vai te pagar todo mês legal e um bom rendimento, num mercado que tradicionalmente se valoriza até pelo efeito inflacionário, fundo imobiliário, na minha visão, é um ótimo investimento para isso. E tá bom, barato e pagando um alto dividendo. A bolsa no Brasil, no geral, também está muito barato, né? Tem muitas ações aí pagando um dividendo muito bom. Mas respondendo aqui o André, não tenho casa de research, sou educador e mentor financeiro por conta própria, né? Tenho 15 anos de atuação dentro de indústrias multinacionais, sou engenheiro de formação, tenho certificação CPA 20 da Ambima, que me permite trabalhar com distribuição de investimentos. Estou tirando certificação Serra em breve, que é de especialista em investimentos no mercado. E gosto muito de investimento, tanto no Brasil como no exterior. Faço investimento em várias classes de ativos, ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs, renda fixa, renda variável, cara, um pouco de tudo, criptomoeda. E eu tenho um projeto um curso sobre fundos imobiliários. Tenho
também uma mentoria financeira e tenho também um trabalho de gestão de carteira, que é muito mais focado em gerir uma carteira de investimento, de orientar, orientar as pessoas em como montar uma carteira, um portfólio de investimento, focando no curto, médio e longo prazo, nas suas necessidades, é muito particular, muito individual de cada pessoa. Então, uma carteira focada nos objetivos que cada pessoa tem, tá? Então, enfim, essa é a dinâmica aqui do meu trabalho. Não tenho casa de research, mas de certa forma faço research, pesquisas, estudo muito para entender para onde o mercado está indo, quais são as melhores oportunidades e principalmente também onde estão talvez potenciais prejuízos, erros, do que a gente deve ficar longe, Isso também é importantíssimo saber e não ficar muito no oba-oba do mercado, tá? Eu sou de Campinas, São Paulo e, enfim, se quiser conhecer um pouco mais também do meu trabalho, se quiser mais alguma orientação, se quiser conversar no particular sobre algum assunto determinado, não sei como que você está hoje, no que você está investindo, como está a sua carteira, mas me manda um direct aí, a gente conversa, enfim, tira suas dúvidas, tá? Mas o negócio é diretamente comigo mesmo. Então é isso, pessoal. Live aqui sobre como receber R$3.000 de renda passiva. Na minha visão, hoje o fundo imobiliário é uma boa, tá? Mas lembre-se que uma carteira diversificada é o que vai te trazer mais segurança e rendimento no longo prazo. Foco no longo prazo, aporta todo mês, constância, que você vai chegar nos seus R$3.000 de renda passiva. Beleza? Um grande abraço, então. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigado também, André, principalmente pela participação bastante ativa aqui. Fico feliz aí que gostou da live. Se gostou e fez sentido, compartilhe também com outras pessoas para a gente disseminar aqui o conhecimento, ajudar as outras pessoas a investirem melhor. Eu fico por aqui, pessoal. Um grande abraço aí, até a próxima. Recado final antes. Lembro vocês que toda quinta-feira às 20 horas tem live aqui no Instagram. Então, se quiser até rever alguma live anterior, fique à vontade. Tem lives salvas aqui no YouTube. Essa live não vai ficar salva. E a partir de hoje, quinta-feira, às 20 horas, live que não vai ficar salva, então vem para a live ao vivo aqui que vai ter muito conteúdo. E lembro também que toda terça-feira, às 20 horas, tem aula, tem vídeo aula no YouTube. Terça-feira, às 20 horas, tá? Então, quem quiser conhecer meu canal no YouTube também, Adriano de Paula Investimentos, lá no YouTube, tá? O canal Adriano de Paula Investimentos. Tem mais de 250 vídeos lá no canal, tem várias aulas também, aula bem comprida de 1 hora, tem muito conteúdo lá. E lembro vocês que terça-feira, 20 horas no YouTube, tem vídeo lá no canal e quinta-feira, 20 horas, live aqui no Instagram. Beleza? Então fechou, um grande abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!